mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Assim, ó. Mil coisas. Gata Araraquara. Original WU no 22 de agosto. Festa Junina no 22. Apresentação do Grupo Alma Brasileira. Maria Creuza. O FICO, que é os jogos do colégio. Show do Náutico. Bete Carvalho, 1900 e bolinha, entendeu? Festa de clube, os VIPs originais, Gico 91, e assim vai, cara. Vai. Jogos, grande jantar dos grandes clubes, e tudo, né? Toda essa parafernália de fita de mais de 2.500 fitas, certo? E mais ou menos umas 6.000 horas de Araraquara gravada nessas fitas. Isso, ganhei uma hérnia de disco, ó. Aqui, ó. Olha o arquivo R. Simões aqui, ó. Vamos saber o que é backup Araraquara, o que vai acontecer. Wilson, por favor, eu queria que você os apresentasse. O Luiz Acabe e o Roberto Scavon estão preparando o backup Araraquara. Sim. Está contando um pouco da história dos 200 anos da cidade de Araraquara. Nós temos aí também gravações que eu fiz, pessoal históricas assim, que fizeram também a história da cidade aí também na base esportiva, né? Armando Clemente, Zé Alemão. No vídeo esportivo, isso aqui tem uma imagem do Clemente, isso aqui uma semana antes de falecer. E portanto, Marcelo, hoje, dia 19 de dezembro do ano 2009, o 5º encontro dos amigos Atlas e Colorado. Vou fazer uma pergunta para o Clemente para encerrar de vez. Quem foi apelidado de Caipira? Eu, quando eu fui para o São Paulo, então eu ficava num cantinho lá e eles então, ô Caipira, vem cá, ô Caipira, lá, vamos lá assistir isso. Eu falei, não, vamos lá, não. Eu ficava lá em cima no 13º andar, onde que a gente ficava, tinha 2 quartos, que é o São Paulo, que era o dono, e eu ficava olhando lá embaixo, na Barão do Rio Branco, e assim. E essa saudade mata, machuca, porque o São Paulo me deu seleção brasileira, seleção paulista e outras coisas, títulos que a Araraquara vem me dando, homenagem com vida. Isso é fora de série. Deus lhe pague a todos e o senhor faz parte dessa história, senhor. Bom, eu peço licença a todos os jogadores do Colorado, peço licença a todos os jogadores do Atlas, todos, porque todos têm esse amor, têm esse carinho por seu Armando Clemente, pelo José Ricardo de Freitas também. Então eu vou dar um beijo no seu Armando, encerrando essa filmagem e dizendo a ele, muito obrigado, seu Armando, muito obrigado ao José Ricardo de Freitas. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. A memória de Araraquara nos seus 200 anos. As pessoas que estão entrando aqui na Facira 2017. Sejam todas e todos muito bem-vindos para a nossa festa dos 200 anos de Araraquara. Eu fiquei aflito, eu falei, meu Deus, 200 anos de Araraquara, será que ninguém vai se mexer? Eu falei assim, não, eu vou cutucar alguém aí, né? Aí eu lembrei do Wilson, falei, Wilson, o que a gente vai? Então eu acho que eu acho, vocês também, como araquarenses, nós achamos que é uma grande cidade. Apesar de muitos anos atrás, era chamado Linchaquara. O ano era 1897. Tínhamos um coronel muito poderoso, muito influente politicamente na região e no estado. O coronel Antônio Joaquim de Carvalho era um homem muito rico e influente, amigo
20 anos. Uma história que marcou a nossa cidade no Brasil, que deixou Araraquara conhecida no país inteiro. E a história que nós vamos contar está retratada aqui, ó, neste livro do professor Rodolfo Telaroli, o historiador de Araraquara. E tem até uma fala dele que eu recupero agora porque é muito pertinente para esse momento, que dizia mais ou menos assim: eu não conheço Nova York, eu não conheço Paris, mas Araraquara é muito mais bonita. Essa paixão norteia não só a vida pessoal dele, mas de maneira indireta e depois direta, norteia toda a trajetória profissional e a linha de pesquisa dele. Nesses 200 anos, Araraquara acho que tem a comemorar o fato dela, ao mesmo tempo que é cautelosa, é ousada. Ao mesmo tempo em que ela é tranquila, ela é efervescente. Eu ganhei entusiasmo para a vida, para o conhecimento, para as coisas, por ter sido aluno do IEBA. Entre 1958 e 1962, no curso ginasial, por ter tido professores como Dona Fanny Marracini, como professor Ulisses e como a professora Rosa Nilce Sendon Ramos, extraordinária. A primeira pessoa que eu ouvi falar de Sartre foi Dona Fanny. A conferência foi na Sala Jean Paul Sartre da Casa da Cultura hoje. Já era a Faculdade de Filosofia. O pessoal mais descolado, não existia essa expressão na época, estava focado no Sartre. Mas a cidade estava pensando no jogo do Santos. No jogo do Santos e o Pelé e tal, e a Ferroviária ganhando de 4-0, no 4 de setembro de 1960. O Fogueira marcando o Pelé no Fernando aqui, né? Um dos grandes jogos, o Maré Maria do Santos, né? E grandes jogos aqui na Fonte Luminosa. É difícil falar do Bazan, né? Tantos e tantos capítulos que ele deixou escrito na história dele, da passagem pela Ferroviária para Araraquara. Exemplo de cidadão, de chefe de família. De humildade. De humildade. Até excessivo, às vezes. Né? Ele era dentista, ele tinha um consultório lá embaixo na Rua 2. Quantas e quantas vezes eu vi ele fazer de graça, atender as pessoas. Ele era um ser humano, então o trabalho que ele fez no Caibaixu, se bem que depois ele passou a ser funcionário contratado, mas ele teve um trabalho social muito grande. Da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, ele era palestrante. Então, isso, algumas coisinhas. O Bazan era uma figura extraordinária, simples, humilde demais. Em 97, a Ferroviária fez o último jogo com o Santo André, lá em Santo André. E o Bazani foi comigo e o Tadeu, né, para comentar o jogo em Santo André, onde nós fizemos o comando. Quando acabou o jogo e a Ferroviária perdeu 3-0, a Ferroviária estava rebaixada. Eu me recordo que o meu fone de ouvido caiu, né? Caiu, foi lá para baixo, caiu. E eu me abracei ao Bazani e nós choramos juntos ali, abraçados, o rebaixamento da Ferroviária. Aquilo me marcou profundamente, eu me sinto assim, né, quando eu toco nesse assunto. Qual foi, eu acho, no modo de pensar, o primeiro atleta nosso, o fundador da cidade, coitado, veio caminhando lá de Itu. Então foi o primeiro atleta de Araraquara que fez essa caminhada. Mas na minha cabeça, assim. Achei que a cidade era enorme, julgando pelo tamanho da rodoviária. A minha lembrança de Araraquara era de uma transmissão de jogo da Ferroviária com algum grande, e mostraram o viaduto da Barroso. Hoje eu sei que se chama assim, mas vendo o viaduto na TV, eu falei, puxa, que cidade grande, né? Aí peguei um elétrico, foi um dado também interessante, né? Aí, puxa, tem um ônibus elétrico, né? E tal, mas aí, à medida que eu fui andando pela cidade, eu vi que a cidade não era assim tão grande como a rodoviária fazia supor, né? Descendo do trólebus, que era elétrico mesmo, né? Naquela época lá. Aqui é o campo só, como era quando a gente entrou. Então aquela entrada que vocês viram na portaria, depois vira à direita aqui, né? Essa setinha que estava para
a disciplina de tecnologia das fermentações, que a gente fez vinho de laranja. Ó, o campus, aquela rua que vocês passaram, que já tem prédio do lado de cá, prédio do lado de cá, e aqui era o antigo prédio de alimentos, que é o que a gente enxergava. Por exemplo, esse aqui já faleceu, essa aqui não é mais casada com esse, nem filma muito isso. Aí daqui, essa professora está nativa, essa aqui é a que aposentou, que eu falei que a gente fez uma aula para ela, é o marido dela. Essa aqui está nativa, é o marido dela, e esse aqui é o que faleceu. Esse professor está vivo, está aqui em Araraquara, já aposentou também. Eu trabalho na Câmara Municipal há 24 anos, e aqui na Câmara eu preparo um cafezinho, e aqui começou uma história legal comigo. E eu sempre gostei de cantar, e começou um programa na onda do karaokê, e o pessoal aqui me incentivou: Isabel, vai fazer a inscrição e vai competir com o pessoal, porque você canta bem. E eu fui. Uma tarde, Rosendo de Souza Brito entra na farmácia para conversar com o tio Manuel. Da casa do coronel Antônio Joaquim de Carvalho, ele vê o jornalista entrando e, junto com os seus amigos coronéis e outros homens influentes, ele resolve ir lá tirar satisfação com aquele sergipano que nem era de Araraquara e ousava enfrentar ali aquele coronel tão poderoso. Coronel Antônio Joaquim de Carvalho pega o seu estoque. Estoque era uma bengala que ele tinha, que quando ele batia com a ponta da bengala no chão, saía um punhal. O estoque do coronel Antônio Joaquim de Carvalho, com o seu punhal embutido, estava ali no braço dele, quando ele entrou na farmácia. Tirando satisfações com Rosendo de Souza Brito, os dois começaram a travar uma fervorosa discussão, que saiu do verbal e foi para o físico. Rosendo de Souza Brito derruba no chão o coronel Antônio Joaquim de Carvalho. Mas o que ninguém sabia é que o Rosendo estava armado. Eu era o melhor, lógico, só tinha eu, então não dava outra. 22 de agosto, Náutico, Clube Araraquarense, as prefeituras, todos os prefeitos. E eu fui arquivando. Tem alguma coisa de desfile cívico, tenho Corrida de Santo Onofre, que é coisa interessante. Eu tenho o Baile do Costão, que é o Baile do Carmo, o baile mais tradicional. Grandes eventos acontecidos no Estádio da Fonte, no Gigantão, as faciras. Eu e a Lala, 90 mais 80, falta um pouquinho para completar os 200. Põe mais uma aí. Mais um, até 91. Quando eu acompanho a Ferroviária para o exterior, eu tive a felicidade de ver como ela é importante como embaixatriz de Araraquara. Hoje, o
primeiro time de muitos jovens aqui de Araraquara é o Corinthians, São Paulo, Santos ou Palmeiras. E a Ferroviária é o segundo time. Nós teríamos que inverter essa situação. Na época era o inverso. Era exatamente, era a primeira Ferroviária, depois o resto. Mas viu, ele lembra também, falando de Ferroviária, uma coisa que eu acho que é bom, falando de Ferroviária, é bom citar a Associação Desportiva Araraquara. Porque o Pereira Lemos fundou a América, fundou a Ferroviária, depois houve qualquer diferença aí, ele fundou a ADA, Associação Desportiva Araraquara, que era a junção do Paulista com São Paulo. Então, os jogos ferroviários, a Ferroada, era uma coisa que mexia com os erros da cidade. Para quem gosta de curiosidade, tem inclusive, né? Isso quem me contou foi quem passou por isso, né? O inesquecível amigo Roque José, acho que foi um dos primeiros narradores esportivos aqui da Rádio Cultura da PRD4. Ele me falava assim, Roberto, na semana da Ferroada, meu filho era um problema. A gente se sente muito bem aqui. E aqui tem essa foto da Ferroviária que a gente com o Machado, com a Jaqueline Mirna, né, e Aldo Mirna. E acabei voltando para Araraquara e virando comerciante aqui. E eu acabei me vinculando muito fortemente ao comércio de Araraquara, vindo a ser presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Acabei participando da direção da Federação do Comércio e, consequentemente, aí foi um objetivo que eu me impus, eu queria participar do Conselho do SESC de qualquer forma. Acabei mostrando serviço para poder ter mérito para conseguir a vaga para lá, e quando lá cheguei, botei como objetivo, inclusive dos projetos do sindicato, a questão de trazer uma unidade do SESC Araraquara. A gente no SESC trabalha a cultura como um elemento essencial da educação continuada, da formação do cidadão. E aquela coisa do ser humano se descobrir como obra-prima e a partir disso usar toda a sua energia, sua criatividade como elemento transformador. E desse dia em diante que eu participei desse programa na onda do karaokê do Madalena, eu não parei mais. E dali as portas foram se abrindo, e graças a Deus assim, que Deus é maravilhoso, eu não parei. Estou aqui hoje, assim, participo de um musical Fino da Bossa e tem o Receita Caseira com a Cris Pires. E eu estou muito feliz com tudo isso que aconteceu até aqui e espero em Deus que algo melhor aconteça ainda na música pra gente. Porque eu gosto muito desse trabalho musical, é um trabalho que eu amo fazer. Peguei a primeira câmera do 8mm, aquela do filminho. Depois vieram o Super 8, já era um super avanço, onde tinham fitas sonoras também. De 65 praticamente até 1978, 79, eu fui filmando coisas, filmado no Super 8. E depois, com o advento do vídeo, né, das câmeras, era um aparelho enorme, uma câmera desse tamanho, não pequenininha como essa que hoje a gente usa. ET Viviane realmente é outra pessoa que merece um carinho especial aí nessa reportagem de vocês. Estou lendo o Backup Araraquara, que é também um outro resgate dos 200 anos de Araraquara. Aqui nosso amigo Luiz Rocatelli, né? O fotógrafo, além de fotógrafo, foi um grande laboratorista na época, né? Ele fazia aquelas alquimias no laboratório, fotografava sem flash, uma técnica refinada. Gostei desse resgate fotográfico aqui das imagens do Luiz Rocatelli. Araraquara precisa conhecer esse trabalho. É um contraponto ao digital, aí, ó, fotografia nua e crua de Luiz Rocatelli. Não, para, Wendy. Essa troca meu corte junto comigo. Sobre o projeto. Ah, tá. Legal. Fotografei para a Fundarte de 77, 78 até 2003, 2006 ainda eu fiz alguma coisa. Tudo que eu guardei, achava importante. Então você vai achar peça de teatro, a Semana Luiz Antônio tem muitas coisas ali. Nós vamos ter balé, alguns lugares da cidade, você vai achar, antiga, que eu digitalizei aí nesse banco de imagem.
Olha, Jacaime, vai ser uma surpresa, você vai achar muita coisa ali. Ó, artista então, tem lá também, sabe o que? O Festival Gota d'Água, rapaz. É muita coisa, muita riqueza mesmo, que nós vamos achar de fotografia, principalmente da área de arte. Eu fotografava muito para os artistas aqui em Araraquara. Tem muitas fotos inéditas aí nesse banco de imagem. Um cara que eu não queria esquecer é o Enevaldo Santos. Eu fiz muita foto para ele fazer os cartazes. Aqui é a Sandra Bellinelli. Esse é o Marquinho Poeta, lá da Unesp. Lá ele trabalhava na Química. Lembrar do Teatro Municipal de Araraquara. O segundo teatro de solo móvel. Até hoje tem o da Manaus. Manaus, sim. Conservaram. Agora, nossa, você foi por... Na calçada da prefeitura tinha o fute, então os homens ficavam parados e as mulheres... Disciplinado, tinha descida e a subida. E os homens ficavam na rua e as moças na calçada. E lá então, zóio para lá, zóio para cá, dava casamento. Os Mariottini tinham um rádio. Estava falando. Araraquara Repórter. Araraquara Repórter. Araraquara Repórter funcionava até 10 horas. O fute, aquela animação, aquela traçar zóio para lá, zóio para cá. Né? 10 horas, parecia que sumia todo mundo. 10 horas da noite a gente tinha medo de andar na rua. Não porque tinha bandido, tinha tal, é porque não tinha ninguém na rua. Então, era interessante. Que eu morava, então, a 2 quadras e meia da faculdade, né? Tinha as festinhas lá no diretório acadêmico ali, as brincadeiras que a gente chamava. E às vezes eu queria ir embora para casa, mas ficava com um pouco de medo, porque não tinha ninguém na rua. São 32 anos, vamos lá, é a cidade onde eu mais vivi na minha vida. Quando cheguei a Araraquara, eu queria um pouco fugir daqui, eu não queria ficar aqui. E tentei, eu fui para Belém do Pará, surgiu uma oportunidade, agarrei e fui para lá. Mas dancei, não deu certo, voltei. Mas era aquela ideia assim, eu tinha morado em tanta cidade grande, não é? E São Paulo, Munique, Paris, Berlim. Eu falei, puxa, eu não sei se eu quero ficar nesse ambiente que eu tinha dificuldade em estar nesse ambiente, porque esta coisa que eu dizia no início, você fica pisando em ovos. Tudo que você fala mexe com alguém, complicado. Eu nunca imaginava no início que eu chegaria a escrever semanalmente no jornal. No dia da missa de 7º dia do coronel Antônio Joaquim de Carvalho, logo depois das 6 da tarde, todas as lamparinas foram apagadas. Araraquara ficou em penumbra, apenas com a luz do luar daquele verão. O verão de 1897. Pouco antes da meia-noite, cerca de 20 homens a cavalo, armados com facas e espingardas. Estes 20 homens, que estavam com os rostos pintados de preto e panos que cobriam meia face, invadiram a delegacia. E é claro que o tenente Soares e os praças, nada fizeram. Então, eles arrombaram o cadeado da cela de Rosendo de Souza Brito e de seu tio Manuel. Atiraram muito, mas muito, cravejaram os 2 corpos de tiros. Cravejaram, 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 cravejaram. Pegaram suas facas e rasgaram os corpos. Rasgaram, 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 dilaceraram, mutilaram, tiraram as entranhas dos pretos. E ainda, com os cabos das espingardas, quebraram-lhe os ossos. O que sobrou dos corpos de Rosendo de Souza Brito e de seu tio Manuel foi arrastado para fora da delegacia e levado para frente da igreja matriz, deixando um rastro de sangue e de vísceras da delegacia até a praça. E eles deixaram os corpos dos 2 ali,
cemitério dos mortos. Porque dizem que os dois começaram a fazer milagres. Mas isso é assunto para outra história da nossa Araraquara. Araraquara, 200 anos, privilegiada, principalmente na arte, na cultura, no esporte, enfim, na literatura. Inácio de Loyola Brandão. A gente foi para academia. Se a gente for, teria que marcar, porque é tanta e tanta gente importante. Também vi aqui a recuperação do Wallace, né? Uma entrevista inédita. Nós somos sempre dispostos a colaborar, né? O Wallace, né, incentivou o teatro em Araraquara, né? Cinema também. É um momento histórico, né? Isso aqui está tudo inserido nos 200 anos de Araraquara. O Ivo da Lacqua, uma presença constante na cidade, naquele momento. A gente tinha uma sintonia muito forte com os princípios de cultura que, somados a valores, faziam que essa cidade tivesse um comportamento muito solidário nesse sentido, do estímulo da criação, da transformação. Havia um entusiasmo muito presente. O fato de eu estar linkado ao SESC, já ter uma ação na área de cultura dentro da instituição, propiciou o convite do Roberto Massafera para a gente assumir a Fundarte. Foi um trabalho magnífico, enriquecedor, 93 a 96. E naquela época nós conseguimos fazer algumas coisas extraordinárias, como uma alavancagem na questão da música erudita, e conseguimos trazer o Zé Celso, depois de muitos anos, para fazer um espetáculo que acabou provocando uma polêmica, e que eu entendo que foi assim uma catarse, foi um rito de passagem, inclusive para nós. Os Mistérios Gozosos, baseados em Oswald de Andrade, um espetáculo essencial, quer dizer, na releitura daquilo que foi a base do tropicalismo, que se começou com o Rei da Vela. E o Oswald tem um texto fantástico, contextualizado naquele momento e que se recontextualiza muito tranquilamente hoje. Algumas coisas da cidade que foram importantes, mais recentemente, a criação da escola de dança, né? Iracema Nogueira, aquela gestão do Edinho, com a Jussamara atuando nessa frente. É claro que a gente tem que falar do Grupo Gestos, né? Uma grandeza que a cidade teve, né? E isso foi reconhecido nacionalmente, né? E também algo mais recente ainda, que foi um movimento no Teatro Wallace, aqueles pocket show da meia-noite. Um dia me disseram, pô, você tem que ir lá, é uma coisa que parecida com o Show Nosso. Aí eu falei, claro que eu quero ver, né? E de fato, a ideia do Show Nosso, que é muito simples, um show de variedades, incluindo alguém desenhando, pintando, uma série de manifestações, sem uma organização tão assim de cima para baixo, né? Era mais ou menos a ideia do Show Nosso, e que reaparecia aí no Pocket Show da meia-noite. E eu via nessa época um florescimento, mas foi um pouco efêmero, não sei a que atribuir, mas desapareceu também rapidamente, né? Mas tem que dizer que houve esse momento, né? Junto com os outros da cidade, né? Que o que houve em Araraquara não foi um linchamento, mas sim um duplo assassinato. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite. Mas Araraquara já superou isso, graças a Deus. Ninguém mais nem acho que lembra. E Araraquara continuou firme, batalhando e tendo em cada setor sempre teve um brilho. Tudo que eu disse está escrito aqui no livro República de Sangue, do professor Rodolfo Tellaroli. Quanto mais o tempo passa, faz 17 anos que ele morreu. É uma reflexão que eu vou fazendo e vai se reforçando em mim, é que ele era um homem que de fato estava
décadas adiante do seu tempo. No momento em que não se falava dessa micro-história, o que se pensava na década de 70, era sempre na grande história, essa que era a norteadora das pesquisas, isso que era valorizado, ele já trabalhava a partir do micro para chegar no macro. Hoje é arroz com feijão, todo mundo sabe que é por aí mesmo. Pitadas do cotidiano, né, que constroem um tecido social. E essa relação dele, desse micro, dos pequenos detalhes da cidade, que no momento em que não se falava de questão ambiental, ele já tratava disso. Então essa questão do patrimônio arborístico da cidade, da Rua 5, das podas criminosas e tal, eram questões que ele já tratava muito antes disso ser uma pauta contemporânea. Dá saudade, Simões? Ô, se dá, cara. Olha aqui, ó. Era uma JVC. Nossa, era novidade, cara. Saía um cabo enorme e ia numa fonte de força. E essa aqui já era mais moderna um pouquinho. Essa aqui é 80. Essa já começou nos anos 88, no ano 90, entendeu? Começaram essas câmeras aí. Aqui tá, nós temos aqui, olha aqui, já tá tudo já decupado, né, certo? Tá tudo já transcrito para DVD, porque com o tempo essas fitas vão perdendo, né, a qualidade. A gente não tem noção exata de como a transformação das mídias esteja influenciando e as pessoas ainda estão lidando com ferramentas que têm necessidade de um fundamento ético muito profundo e a nossa sociedade ainda não chegou lá. Há coisas que andam em paralelo e que não são incompatíveis. Por exemplo, essa questão da obsolescência, né, rápida e da velocidade na superação das mídias, a questão da tecnologia. Não há tecnologia que substitua essa questão da memória. Quando eu falo memória no seu sentido mais amplo. A recuperação e a preservação da memória, principalmente essa memória oral, e a memória oral, ela é hoje um elemento essencial para você interpretar a sociedade. Como você vai lidar, ler e trabalhar com essa memória, ou com essas memórias, é que muda. Então, se isso aí vai ser através de aplicativos, se isso aí vai ser através de visitas pessoais a locais de registro, tipo arquivo, tipo museu, se isso vai se dar por passeios virtuais e tal, isso é o tempo quem vai definir. Mas eu ainda acredito que, primeiro, esses espaços eles são insubstituíveis e por isso eles têm que ser preservados. Nada substitui. Você pode fazer um passeio virtual no Museu do Prado, lá em Madrid, mas nada substitui a sensação de você estar entrando ali. E isso qualquer um percebe. Como eu vejo o projeto, eu vejo como essencial, eu vejo como fundamental, porque vai ser muito importante daqui a algum tempo a gente entender como Araraquara vivenciou esse momento que nós estamos vivenciando agora. Ainda mais porque é um momento de radicalização da transformação das mídias. Agora, de que maneira você vai jogar esses acervos, essas memórias, essa história para o mundo, isso aí eu acho que é uma pauta que está aberta para ser discutida, né? Mas o papel da gente, enquanto cidadão, enquanto gestor público, é lidar com isso e preservar com todas as forças e energias. De que maneira isso daí vai ser sistematizado, trabalhado, vai se fazer prevalecer nas memórias da cidade, aí eu acho que o tempo é quem vai determinar. Eu me lembro que elas falam que eu era brava. Então, por exemplo, tinha uma menina muito bonitinha aí da cidade, e naquela época eu não usava calção super curto, né? Então eu falei, eu preciso chamar a atenção dessa menina, mas eu não vou ficar brava, né? Fulana,
Você está com as almôndegas fora do prato. Um parente. Tem muitas outras coisas que eu não lembrei, mas que tem muita coisa boa. O Teca! O Teca não foi uma beleza? Nossa, Teatro Civilizado com Medo da Cara. É. Eu tive a felicidade de poder assistir muitos espetáculos do Teca, por isso eu gostei muito de teatro. Nós tivemos o privilégio de ter um empreendedor como o Roberto Afonso, que, em termos de cinema, trouxe o que havia de melhor. E Araraquara tinha um espaço fantástico de agenda, inclusive, porque nós tínhamos, durante dias da semana, programações focadas no cinema francês, no cinema italiano, naquilo que de mais moderno havia. Cursos de grau superior aqui em fundações municipais, que é o caso de farmácia, da odontologia, mesmo a Escola de Belas Artes. Mas os institutos isolados, que depois se transformaram na Unesp, tiveram um peso enorme aqui. Então, lá naquele prédio onde é a odontologia hoje, no 5º andar, metade era da odonto e metade era da farmácia. A minha turma da faculdade foi a última que entravam 90 alunos, então 60 faziam a modalidade que a gente chamava e 30 paravam em farmácia. As ruas aqui são conhecidas como número, né? Rua 1, Rua 2, Rua 3, e o calor, o bicho, imagina que vai saber que é a rua... Porque na placa só tinha o nome da rua, não tinha número. Depois da aula, me fui no centro procurar as coisas e falaram uma rua assim, por exemplo, Voluntários do Brasil, sabe? Que não existia, que não era para achar mesmo. E aí não achava. E eu perguntei para uma senhora, a senhora podia me informar onde as Voluntários do Brasil? Ela falou, não tá vendo na placa não, menina? Sabe, uma grosseria assim muito grande, né? Porque eles eram avessos a comunidade universitária. E os vizinhos das repúblicas? Era bravo, mas a gente acabava respeitando, né? Aí o Fusquinha da Helena. E aqui, isso aqui assim, era na verdade, o departamento de alimentos, ele terminava aqui, naquela parede ali. Então olha como que era a entrada do campus, ó. Eu cheguei a Araraquara em 1985 para me candidatar a uma vaga na Unesp, professor de língua e literatura alemã. Era uma cidade interiorana, com as casas baixas, em sua maioria, na época não havia tantos prédios, né? E foi essa a minha chegada. Sabe, aquela ideia, você é de fora, você é forasteiro. O que eu mais ouvi era o seguinte, você não conhece a realidade de Araraquara. E, de fato, não conhecia. E dali a 7 anos, então, surgiu a oportunidade, junto com alguns colegas, de começar a atuar dentro da Unesp. Passamos a cumprir algo que não se cumpria mais, de juntar o campus e a cidade. O show nosso foi o evento que a gente criou, né? Quem criou o show nosso fomos o Fernando Brandão, da área de letras clássicas, grego, o Hilário Amaral, que é de italiano, do meu departamento, eu, da área de alemão, e a Rose Scodeler, que era secretária. Agora, em volta disso, tinha uma galera que frequentava a chamada Toca do Rato, que era um apêndice de um corredor que foi interrompido atrás do Anfiteatro B. E a ideia inicial era fazer um showzinho ali de bolso, uma coisa sem aparato nenhum. Eu não posso fechar essa fala sem dizer da importância que o comércio teve na minha vida e na vida da cidade. A presença do SESC, que é financiado pelos empresários do comércio em benefício dos trabalhadores e suas famílias, o comércio sempre foi um catalisador da economia local. Embora a economia de Araraquara se funda na agricultura, na indústria de transformação e no setor terciário, comércio e serviços. Mas
fundamentalmente, o comércio acabou sendo sempre o elemento de transformação. Aqui é o campus, que isso aqui a gente já não consegue ver mais. Esse jardim já não existe mais, porque era exatamente aqui, onde está escrito ali plantas medicinais, tá vendo? Era dali pra frente, né? Era esse saguão aqui, quer dizer, onde está essa árvore aqui eram essas plantas aqui. Eu recordo quando eu fui aluna, então às vezes o comportamento dos alunos é completamente diferente do nosso, aí eu falo, nossa, a minha época era assim, assim, assim e tal. E hoje tem uma responsabilidade de conservação, a gente tinha mais do que hoje, mas é diferente, assim, que agora parece que, não que como se a gente fosse dono, mas tem um envolvimento maior por ser docente da casa, né? É o seu pedaço. É o meu pedaço. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês e espero que gostem da nossa apresentação. Uma história que me comoveu foi ver Scott McKenzie, do Clube 22 de Agosto. O Scott McKenzie veio com John Philip, formando o Mamas and the Papas, que vocês vão poder mostrar. E com a ajuda, entrevistando ele, e era a música nossa, do nosso casamento, quando eu me casei em São Francisco, na Califórnia, a música que tocava toda hora. If you are going to San Francisco. Olá, é o Arquivo R. Simões viajando para o passado, revivendo emoções e mostrando em suas 4.000 horas os momentos mais importantes acontecidos nestes últimos 40 anos em nossa cidade. The Mamas and the Papas. Okay, how about San Francisco? How's it doing? San Francisco is doing very well, thank you. You don't live there, right? No, I live in Palm Springs, California. Palm Springs? Yeah, right outside of Los Angeles. But I go to San Francisco quite often, and my son lives there. And how are you liking your trip experience? It's a beautiful country. We've been here twice before, and it's a beautiful country, completely different from other places we've been. Very exciting to us. Now in Palm Springs, is that right? Okay, your family lives there? Yeah. Okay. How do you like it? Oh, it's great. Too much rain. We need more sun, but the people are way too. Nunca poderia imaginar que eu estaria com a minha esposa aqui no Brasil, filmando, gravando e entrevistando Scott McKenzie e de Mamas and the Papas. Ferroviária, para mim, foi importantíssimo em todo sentido, da formação da minha família, na criação dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Ferroviária faz parte do meu ser.
Mas hoje o mundo correu muito, mudou muito mesmo, né? E depois sabe que nós temos um inimigo moderníssimo. Todos têm então que cada um. Escuta, você está lá reunido para você conversar com todos, fazer novas amizades. Agora não, fica lá traçando se os fulanos tá roxo, sei lá o que falam, né? Umas besteiras para aí. Você pensando bem, o celular é nosso inimigo social. Abraço de amigo é forte, abraço de amigo é forte, abraço do coração, abraço do coração, abraço de boa sorte, abraço que traz o norte, abraço que nos conforte quando houver desilusão. Abraço de amigo é forte, abraço de amigo é forte, abraço do coração, abraço do coração, abraço de boa sorte, abraço que traz o norte, abraço que nos conforte quando houver desilusão. Abraço que simplifica o sentido desta vida, abraço na despedida, é abraço de emoção, abraço que dá guarida, abraço de compaixão, abraço que te convida a engrossar nosso coração.